Bom, meu nome é Jones, né, Jones Wilde, sou professor desde 2010 na UNB, estamos completando agora 13 anos, completei 13 anos. Eu sou formado em Engenharia Mecatrônica, controle de automação aí na UNB também, mesmo curso que vocês estão fazendo, mas eu sou da turma número 9, então tem um tempinho já. Eu fiz o mestrado em sistemas mecatrônicos na UNB. Passei um tempo em São Paulo estudando, trabalhando. Voltei para a UNB quando eu passei no concurso para professor, em 2010. Voltei para Brasília. Em 2014, eu saí para fazer o doutorado na Alemanha. Meu doutorado foi na área de sistemas embarcados, para processamento de imagem mais especificamente. E então, desde 2000 eu voltei em 2018, janeiro de 2018, terminei o doutorado e voltei. Então, desde 2018 que eu estou de volta. Então, eu tive um período antes como professor, antes do doutorado, um período depois, que é o que nós estamos agora, completando aí meu 5º ano após meu retorno. Então, eu trabalho nessa linha de sistemas embarcados, com projeto, desenvolvimento, instrumentação, otimização de sistemas computacionais, com foco sempre em aplicações bem específicas, né? Sensoriamento, monitoração, controle. Então, meu foco é no sistema em si. Né? Então, eu não trabalho especificamente com robótica, nem especificamente com controle, nem especificamente com inteligência artificial, por exemplo. Eu trabalho pegando essas técnicas, dependendo da aplicação que você tem, se é aplicação de robótica, de visão, de IA ou qualquer outra aplicação, eu estudo métodos para tornar a computação mais eficiente, tornar mais rápido, com desempenho melhor, menor consumo de energia, diminuição de erros, resposta mais rápida e por aí vai. Por exemplo, quando eu estava na graduação ainda, como vocês, eu participei de alguns projetos na área de automação da manufatura, né, sistemas de projeto e fabricação pela internet, controlados pela internet. Lá em 2002, 2003, por aí, comecei nesse projeto. Trabalhei também na empresa Júnior, tinha vários projetos externos na época. A gente trabalhou em projeto de medição de consumo de gás doméstico. Então a gente fez todo o sistema de instrumentação, de medição, de aquisição de dados e tal. Teve os projetinhos aí na época tinha equipe de robótica, de guerra de robôs, batalha de robôs, que não existe mais, né, no UNB. E a gente desenvolveu lá também uns protótipos para participar das competições, né, na época. No final da graduação, eu migrei para a parte de processamento de imagens, para análise automática de peças, então peças fabricadas por usinagem, né? Então vocês vão ver disciplinas de processo de fabricação. E quando você tem uma produção em massa, você precisa, né, processar muito rápido, você precisa ter uma alta qualidade, então você quer automatizar isso, esse processo de verificação da qualidade. Eu trabalhei um pouco nesse aspecto no final da graduação. No mestrado, eu já trabalhei na parte de aceleração de processamento de imagens. Então, foi um projeto de um hardware específico, né, a parte eletrônica bem específica, com aceleradores, para tornar o processamento mais rápido. Trabalhei na empresa de automação, de robótica, de mecatrônica, perdão. A gente desenvolvia, a gente começou com alguns kits de desenvolvimento, numa época pré-Arduino, ainda não tinha Arduino naquela época, né? Então a gente desenvolveu alguns sistemas embarcados, alguns sistemas de medição para algumas empresas, controle de acesso, né? E tudo bem desenvolvido por nós mesmos, né? Toda a eletrônica, toda a parte mecânica projetada pela gente, construída
externamente por encomendas, né? A gente não tinha tanto ferramental para fabricação mecânica, então a gente encomendava essas peças, né? E depois a gente, com o tempo, a vida levou os colegas para caminhos diferentes, então eu voltei para a academia, né, para continuar aí, entrei como professor e tal. Né? Tenho trabalhado em vários projetos desde então, alguns projetos externos com empresas aqui da região, tem alguns projetos também com empresas maiores, já são projetos de pesquisa com Petrobras, Petronas, né, tem outras empresas que a gente tem bastante contato, Autotrac, Zetec, né, outras empresas assim, locais e nacionais, né, que a gente, dependendo do tipo de projeto, a gente faz consórcios até com várias universidades, né, para desenvolver produtos para empresas. Tem também os projetos de pesquisa mais pura, né, mais no sentido de estado da arte, desenvolvimento tecnológico, não necessariamente um produto final para ser usado agora, mas elementos de desenvolvimento de ciência e tecnologia para serem usados mais para o futuro, né? Então, atualmente temos aí um projeto de internet das coisas com integração de lógica reconfigurável. Vocês vão ver mais para frente no curso o que significa isso, né? Projeto de sistemas digitais, mas de aplicações mais específicas, com uma série de otimizações de velocidade, de consumo de energia, com cálculos mais precisos em termos de precisão numérica, né? Vocês devem estar vendo em APC, computação básica, princípios de programação, né? Que vocês têm lá o código binário, decimal e tal, então a gente trabalha com diferentes níveis de precisão, dependendo da aplicação, aí você consegue otimizar o desempenho dos sistemas, né? Temos um outro projeto que é na área aeronáutica, financiado aí pelo CNPq, né, pelo MCTI, na área de sistemas embarcados para a aeronáutica. Então, a gente está trazendo uma proposta de utilização de multiprocessadores. Então, a gente teve projetos anteriores que a gente consegue integrar 10, 20, 30, 50 processadores minúsculos, não são processadores como que vocês têm no computador de vocês, são bem menores, só que pela quantidade a gente consegue explorar paralelismo, né? Então a gente está trazendo essa proposta para a aeronáutica, para fazer a integração de sistemas embarcados nessa linha. Né? Então, esses dois últimos projetos são mais de pesquisa mais para frente, né? Mirando um objetivo aí futuro, né? Um mercado para agora, né? Nos próximos 2, 3 anos, qualquer coisa para ser utilizado daqui a 10 anos. Né? Quando eu entrei, eu ministrava disciplinas de metrologia, de desenho mecânico, né? Vocês devem ver no próximo semestre. Sistemas de medição, que era uma disciplina obrigatória para mecatrônica, hoje já não é mais optativo. Sistemas digitais para automação, sistemas reconfiguráveis, tópicos especiais de mecatrônica, em que a gente coloca tópicos diversos, além de disciplinas, né, mais focados em projetos. E mais recentemente comecei a freitar uma disciplina de internet das coisas, né, uma abordagem aí mais de integração de conhecimentos dos vários níveis em projetos mais modernos, né? Então hoje eu estou ministrando a disciplina de sistemas reconfiguráveis e de internet das coisas. Então são duas disciplinas optativas que eu ministro para o curso de mecatrônica. Também são abertas para os cursos de computação, engenharia elétrica, redes e tal. Eu sou formado em engenharia de computação, fiz mestrado e doutorado em ciência da computação, mas o doutorado ele teve
Tanto o mestrado como o doutorado, ele é da área de ciências da computação, mais focado na área de hardware, especificamente na parte de microeletrônica. Então, é isso, não sei se aí eu faço pesquisa mais nessa área de microeletrônica, de questão um pouco de software embarcado, de sistemas multiprocessados ou sistemas many-core, e é isso. Relacionados à mecatrônica, eu já ministrei a introdução à engenharia mecatrônica, que vocês estão fazendo. Eu ministrei circuitos lógicos, o laboratório de circuitos lógicos e organização e arquitetura de computadores. Eu Uhum, participei de um projeto de pesquisa, era um projeto de extensão, né, que é ligado à mecatrônica, que é na questão de fazer, surdos entenderem música através de tato. Então esse foi um projeto que teve, eu não sei se o aluno que participou era da mecatrônica, mas é da área de mecatrônica também, né, então esse uhum. foi o projeto mais recente que o professor Lamar também, participou também, desse projeto de extensão, e é isso, acho que recentemente é isso. Nesse de sistemas, como eu esqueci o nome do projeto, mas o aluno que eu fiz um TG, com um trabalho de conclusão de curso com aluno, e esse trabalho de conclusão do curso, o aluno, ele é da ciência da computação, mas aí depois foi feito uma extensão desse trabalho, né, num projeto de extensão, e aí não teve diretamente alunos da mecatrônica trabalhando, mas é um projeto que é relacionado, né, com a área de mecatrônica, né, que você utiliza uma placa com microcontrolador e você utiliza motorzinhos como atuadores, e esses motorzinhos eles vibram no corpo da pessoa, então é feita uma tradução de uma música, de um áudio, para a vibração dos motorzinhos, para tentar fazer com que os surdos entendam um som, né, ou uma música, né. Então esse trabalho é bem, apesar de não ter alunos da mecatrônica que trabalharam nele, ele 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 é um projeto relacionado, inclusive o professor Lamar, ele fez outros trabalhos relacionados e, se não me engano, teve alunos da mecatrônica que participaram desses trabalhos também. O outro trabalho dessa conversão de sinais sonoros para sinais táteis, né, é a questão de inclusão dos surdos, né, então a ideia do projeto de extensão que foi feito, né, e desse trabalho de conclusão, né, é você fazer a inclusão de surdos, possibilitando que eles consigam entender sinais sonoros de alguma forma, né. Hum. E, nesse trabalho foi criado um dispositivo que também seria utilizado em disciplinas de graduação para incluir o surdo na disciplina, né, seria para a inclusão de surdos, né, tanto na educação como na sociedade em geral, né. Bom, eu sou Flávia, né, sou professora da UNB, deixa eu ver aqui, desde eu entrei como substituta em 99, e depois como do quadro permanente em 2002. Eu me formei na própria UNB, em engenharia elétrica, fiz mestrado na Unicamp, acho que eu finalizei em 95, acho, ou 96. Depois fiz em 2009, finalizei outro mestrado em engenharia biomédica na USC, University of Southern California, em Los Angeles, onde fiz também meu doutorado, que encerrei em 2011, na área de engenharia biomédica. Então, meu mestrado na Unicamp ainda foi na área de engenharia de automação e controle, que era minha formação também na graduação, que era elétrica, não tinha mecatrônica ainda, né? Mas mais essa área voltada a isso. E depois eu uso as mesmas técnicas de análise de sistemas para analisar agora sistemas fisiológicos. Meus sinais agora não são mais corrente, tensão, são agora respiração, pressão arterial, eletrocardiograma. Mas em termos de técnicas de análise é a mesma coisa que a gente faz na engenharia.
um resumão, acho que seria por aí. Quando eu entrei, como substituta, estavam precisando de profissionais de eletromagnetismo. Então, a primeira aula que eu dei foi eletromagnetismo, ainda como substituta. Depois, materiais elétricos e magnéticos, eletrônica, laboratório de eletrônica, circuitos, laboratório de circuitos, controle, né, controle dinâmico. Que mais? Matérias optativas, na área de processamento de sinais, identificação de sistemas, matérias na pós. Estou na pós-graduação agora da engenharia biomédica. Então, dou tópicos especiais de processamento de sinais biomédicos na pós, que é processamento de sinais e aplicação de técnicas de engenharia, né, para análise de sistemas fisiológicos. E tópicos de engenharia, que aí depende do semestre, né, do quem professor que dá, que estou dando processamento de sinais biomédicos. Tem mais alguma? Se eu lembrar no meio do caminho, eu falo, mas várias nesse sentido. Então, na área de mecatrônica, vocês fazem circuitos, né? Sim. Eletrônica, na época era DCE, dispositivos circuitos eletrônicos, que ficou tudo eletrônica agora, então dei vários semestres, tanto a parte de teoria quanto a parte de laboratório, de DCE, que agora é eletrônica também. A parte de sistemas lineares era uma disciplina que foi substituída agora por sinais de sistemas em tempo contínuo, e tempo discreto também, e eu dou tempo contínuo agora, e controle dinâmico, que eu não sei se o nome mudou, se ainda é controle dinâmico ou se é o controle, não lembro, mas é o controle na área de mecatrônica. Então, se quiserem depois dar uma olhada, mas eu vou falar, né, na flavia.website, a minha página. Se vocês forem ver lá a parte de alunos, tem trabalhos tanto de graduação quanto de pós. Eu tive vários orientandos da área de mecatrônica, mas assim, fazendo pesquisa, exatamente aplicando o que vocês aprendem, né, nas diversas disciplinas, principalmente nessa área de controle de sistemas, para estudar sistemas biomédicos. Então, por exemplo, quando a gente quer estudar a relação entre dois... A gente fica falando palavras-chave, sistemas é um termo bem técnico, né? Parece... A gente tem uma ideia mais dia a dia e tem uma palavra mais técnica, né? Então, tecnicamente falando, seria quando a gente quer estudar a relação entre uma entrada e uma dada saída. Então, por exemplo, como é que, no meu caso, a minha aplicação, como é que, em vez de ser como é que uma tensão numa fonte altera a corrente no circuito, no meu caso, seria como é que por exemplo, a respiração altera a frequência cardíaca. Então, em termos de esse sistema que relaciona essas duas, tem toda uma fisiologia por trás. Então, dependendo desse tipo de comportamento que eu pego analisando esses sinais, a gente consegue, então, estimar como é o comportamento desse sistema e comparar, por exemplo, como é que uma doença afeta esse sistema. Então, se você analisa, a gente costuma ter base de dados que tem controle, que são pessoas saudáveis, e outro conjunto de pessoas que têm uma determinada doença, e que a gente sabe que afeta o sistema de alguma forma. Então, a gente consegue quantificar essa influência. Então, por exemplo, tem uma vez eu fui, ainda na época do doutorado, eu fui apresentar um trabalho num congresso de medicina, e a gente eu estava mostrando meu estudo que a gente estava estudando crianças que têm apneia do sono. A apneia do sono significa que você tem episódios de cessamento parcial ou total da respiração por obstrução, então é a apneia obstrutiva do sono, durante a noite, e isso desencadeia um monte de problemas. E tem uma relação com hipertensão arterial, tem relação com diabetes, inclusive. E o que a gente estava estudando, então, eram 3 estudos, e a gente estava estudando no sentido de esse estudo do sono, o outro estudo que estudava, então, essa parte da saúde metabólica, e outro que estudava, fazia que a gente chama de um estudo com eles acordados, medindo esses sinais que a gente precisa para poder tirar conclusões do sistema por trás. E aí eu estava mostrando, basicamente, enfim, usando técnicas para poder fazer a relação entre esses sistemas, e o médico, que depois ficou me aguardando para falar comigo na saída, que era brasileiro,
e trabalha até hoje, né, no INCOR, lá de São Paulo. O que ele precisava era como é que quantifica. Então, uma maneira de você. Quem tem a apneia do sono, ele era dessa área de pneumologia, então ele trabalhava com pacientes apneicos. E para tratar a apneia, como as suas vias aéreas são bloqueadas durante a noite, com sono, as suas vias aéreas superiores, elas relaxam, até a língua, por exemplo, ela pode bloquear, principalmente pessoas mais obesas, pode bloquear as vias aéreas e você para de respirar. Então, esse mecanismo que você põe é uma máscara, chamado CPAP, do inglês Continuous Positive Airway Pressure, na pressão positiva contínua, que fica detectando se você para de respirar. Se parar, eles jogam ar lá dentro, que abre suas vias aéreas, e você volta a respirar sem precisar acordar. Que tem gente, você vai medir, às vezes acorda mais de 60 vezes em 1 hora, mas são micro despertares, mas isso é suficiente para fazer um estrago grande. E aí ele queria quantificar a influência disso de alguma forma, e a gente tem técnicas para fazer isso da engenharia, exatamente com quantificar esse sistema que está por trás do tratamento. Então, ele me procurou exatamente para trabalhar com base de dados dele para poder fazer esse tipo de medida. Então, é uma medida na área de engenharia biomédica, mas eu uso tudo que vocês aprendem aí nessa parte de sinais e sistemas, na parte de controle dinâmico. Então, essas são técnicas fundamentais para a gente poder analisar qualquer sistema, inclusive sistemas biológicos. Eu sei que fica meio abstrato aqui nessa altura, mas é mais ou menos essa ideia. Aí tem vários alunos que vieram, então, com esse interesse, com essa bagagem que vocês têm, que é ideal para estudar tipo de sistema que eu faço. Fizeram exatamente optativa comigo, aí se interessaram, viram a aplicação direta do que vocês veem em mecatrônica, uma parte, né, do que vocês veem. E a parte de programação também é bem importante nessas pesquisas, e vocês costumam ter uma boa base de programação. E em geral, vocês se dão muito bem nessa pesquisa, nessa área que envolve isso tudo. Isso, eu fiz Então, quando eu fui procurar área para fazer o doutorado, eu encontrei um livro que era exatamente sistemas de controle fisiológicos. E minha área de atuação até então era sistemas de controle, mas não a parte especificamente fisiológicos. E, não, assim, ao procurar, então, um livro a esse respeito, eu encontrei um livro que é um livro do meu orientador, e eu acabei entrando em contato com ele lá na USC, em Los Angeles, e perguntando se ele tinha vagas no laboratório dele, e explicando, olha, não tem nenhuma formação nessa área, mas eu tenho formação na engenharia. Eu falei, não, tá tudo certo. E você aprende durante o curso. Então, durante o curso de doutorado, você tem várias disciplinas. Como é uma área interdisciplinar, é mais ou menos metade da turma do pessoal de exatas e metade da turma do pessoal de saúde. Diferentes áreas, médicos, fisioterapeuta, médicos da área e também da área de educação física. E aí, quando era uma disciplina, tipo, a parte de fisiologia, cardíaca, por exemplo, ou respiratória, eu tinha tanto médicos, professores, quanto engenheiros, professores também, no sentido de modelamento matemático, então, mais de um sistema fisiológico também dado por engenheiro, ou a parte cardíaca dada por um médico da área, que ele era da área, ele era um cardiologista, mais interessado em equipamento, no caso específico dele, né? E aí você vai aprendendo ao longo do curso e com muita leitura também, né? Você vai se acostumando com os termos, e vai ficando mais claro à medida que se aplica. Então, quando você aplica na pesquisa, aí que fica bem nítido, bem palpável mesmo. Mas dá para aprender, não é nada impossível, não. Eu acho mais fácil, assim, engenheiro entrar nessa área de saúde e pegar o básico, tem que estudar, sem dúvida, muito. Mas o contrário eu acho mais difícil. Quem é da área de saúde, que não tem nunca viu integral, nunca viu derivada, pegar isso e aplicar para fazer procedimentos de sinais. Então, você tem uma noção, ficou com a noção básica, consegue aplicar, mas, enfim, fazem bem o papel, mas para eles é mais difícil, na minha interpretação. Para a gente, acho que é menos difícil.
Mas assim, dá para fazer, não é... Mas foi no doutorado que eu fiz essa ponte, aí desde então eu estudo isso, aí você vai ficando proficiente também, né? Nessa aplicação, né? É nunca com o intuito de substituir o médico. Pelo contrário, trabalhar em equipe, mas falar a mesma língua. Essa é a parte importante. Tá, joia. Obrigada a vocês. Obrigado.